Boa noite, bem-vindo ao programa Linha Aberta. É já no próximo sábado que a ponte Maputo-Catembe abre ao tráfego com a sua inauguração pelo Presidente da República, que igualmente irá inaugurar as estradas de ligação, nomeadamente a estrada Catembe-Ponta Douro e Boane-Bela Vista. E para falar um pouco sobre este projeto, estão aqui no estúdio o engenheiro Silva Magaia, que é PCA da empresa Maputo Sul, que foi encarregue de implementar este projeto. Temos o senhor Nelson Munhanga, representante da CTA, temos o engenheiro Basílio Zunga, que é o engenheiro residente do projeto, e também o engenheiro Ibrahim Remani, a Ordem dos Engenheiros de Moçambique. É com eles que nos próximos minutos vamos olhar para este projeto nas suas diferentes dimensões, e contaremos com a presença dos telespectadores através de linhas telefónicas lá mais para adiante. Mesmo para começar, a questionar mesmo ao PCA de Maputo Sul, que benefícios realmente este projeto traz para esta ponta sul do país. Muito obrigado, boa noite. Começar por saudar os nossos telespectadores e agradecer mais esta oportunidade que temos para socializar este empreendimento. Há uma série de benefícios, diferentes categorias, desde os nossos assuntos individuais até as questões da economia nacional e da região, e há também os resultados que vamos ter em termos de uso da terra, desenvolvimento em particular do lado sul, à margem da Catembe e todo o resto do extremo sul da província de Maputo. Nós sabemos, nós que frequentamos diariamente aqui a zona baixa da cidade, que é ainda um martírio fazer esta travessia entre as duas margens da Bahia. Há muita gente a residir no lado da Catembe e a depender muito de atravessar para o trabalho e para as suas compras cá, e não tem sido fácil. Durante estes anos todos, a Avenida 10 de Novembro quase que não parece uma via para as viaturas circularem, mas sim para viverem. Tem impacto nos negócios também, o turismo é muito afetado por isso, aos longos fins de semana, nos fins de semana normais, as pessoas querem ir lá por razões de veraneio e acabam sendo desencorajadas por isto. Portanto, esta situação do sofrimento das pessoas para atravessar vai desaparecer. Sabemos também que há pessoas que vivem na Catembe, trabalham em Maputo, aproveitam para ir ao pós-laboral, portanto estão a formar-se, e o ferryboat não funciona 24/24, tem um horário de fecho, e é uma correria para não perder o ferryboat. Quando não conseguem encontrá-lo, depois têm que encontrar soluções penosas para isso. Isto também tem os seus dias contados. O ferryboat tem as suas limitações também em termos de capacidade de carga. Então, mesmo que o indivíduo tenha uma viatura com boa capacidade, tem que respeitar os limites de carga que estão no ferryboat. Esta nova estrutura que vai ser aberta tem uma capacidade também limitada, mas nada comparado com aquilo que são as restrições no ferryboat, e vai permitir que mais mercadorias, mais materiais possam passar sistematicamente e resultar na redução dos custos. Temos aspectos de serviços de saúde, por exemplo. Se há uma emergência e os serviços de saúde que estão do outro lado da Bahia não têm a capacidade de responder, é preciso evacuar os pacientes de emergência para o lado da cidade de Maputo, e agora vai ser muito mais fácil, numa questão de minutos vamos poder fazer isto. O município de Maputo, como nós sabemos, começou já há bastante tempo, desde que foi lançada esta iniciativa, a preparar o plano de urbanização da Catembe. Estão criadas as condições agora para que os passos de ocupação ordenada da terra e de alívio deste lado de Maputo, que já está muito congestionado, possam começar a acontecer. Portanto, ficaríamos aqui a noite toda a apontar a infinidade de coisas. Resumindo, podemos dizer que vamos ter uma oportunidade de desenvolvimento mais célere, vamos ter a atração dos investidores a irem para o lado sul. Acreditamos também que as instituições de formação também se vão posicionar lá, porque haverá população interessada, há espaço, e isto vai gerar
uma cadeia de oportunidades, empregos, a nossa renda vai melhorar. Quero, antes de finalizar esta primeira intervenção, lembrar que o extremo sul do país tem características muito particulares. A Reserva Especial de Maputo é um sítio raro no mundo. Há ali uma combinação entre turismo de fauna bravia e flora, com uma combinação de áreas de mergulho, praias magníficas. Portanto, o turismo vai ter uma explosão no sentido positivo, como benefício desta ponte e das estradas que vão ser inauguradas. A Maputo Sul cabia apenas implementar o projeto ou vai também olhar todos os outros aspectos de desenvolvimento desta ponta sul do país? Pois, o conceito da Maputo Sul, aquilo que se pode interpretar dos instrumentos que foram utilizados para a sua criação, não é por acaso que ela não foi designada empresa de estradas ou empresa de promoção de pontes, é uma empresa de desenvolvimento. Ela tem um mandato que é um leque aberto, começou com esta responsabilidade de promover a implementação do projeto da ponte e das estradas, mas ela tem no seu mandato também abertura para trabalhar com as autoridades locais, municípios e distritos e intervir no desenvolvimento territorial. Portanto, nós estamos à espera que assim que estivermos mais amadurecidos no sentido da operação desta infraestrutura, somos nós que temos que assegurar as cobranças de portagem, as respostas à emergência, a resposta a acidentes e a manutenção da estrada. Acreditamos que vai ser um primeiro passo para o nosso crescimento e para começarmos a envolvermos também noutras atividades de desenvolvimento. E já tem capacidade para isso? Não temos capacidade. Devíamos ter... Para essas intervenções de operação da ponte? Não temos capacidade, temos isto como objeto do nosso trabalho. Temos um número muito limitado ainda de colaboradores. Neste momento somos 50, nos próximos dias o número vai duplicar com a abertura destas novas frentes de cobrança de portagens. Como sabemos, vamos funcionar 24/24, temos que ter turnos suficientes para esta cobertura e a nossa família vai crescer. Mas naquilo que são os novos propósitos de intervenção, queremos ganhar capacidade primeiro e depois é que vem a componente humana, enquanto o conhecimento e a capacidade de gestão estão presentes. Sim. E Dr. Nelson Muyanga, representando a CTA, em projetos desta natureza, desta envergadura, é um projeto que consumiu pouco mais de 700 milhões de dólares. Gerou algum benefício para o setor privado a nível nacional? Bom, boa noite. Desta primeira fase, já enumerou alguns benefícios que certamente vai gerar daqui para frente, mas olhando nesta primeira fase, este projeto em si gerou algum benefício para a economia local? Muito boa noite, Mandrate, e boa noite aos assistidores. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite e cumprimentar aqui os colegas de painel também, que nos foi formulado. Indo concretamente à sua questão dos benefícios reais para a classe empresarial moçambicana ou setor privado no modo geral, diria que a expectativa obviamente era muito grande do nosso lado em termos de participação, por ser um projeto âncora, com esta dimensão, a ligação Maputo, província, cidade e o crescimento, o potencial de crescimento que vai existir do lado da Catembe e até ao Ponta Douro, devia trazer para o setor privado moçambicano também oportunidades de negócio nesta área. Mas falando concretamente à edificação da infraestrutura, diríamos que os benefícios para o setor privado em particular foram bastante mínimos ou quase nulos, porque não sentimos a nossa participação nesta infraestrutura. E por ser um projeto âncora que de alguma forma deveria permitir que a nota moçambicana da classe empresarial deste setor de construção pudesse ter apreendido alguma coisa mais no concreto do ponto de vista técnico, de engenharia, por um lado. Por outro lado, haver ganhos efetivos, não só apenas do ponto de vista financeiro, mas também para assegurar que a manutenção desta infraestrutura esteja assegurada por recursos nacionais, porque isto é determinante para a manutenção e é determinante também para o desenvolvimento do país.
E olhando para, mesmo em termos, sabemos que construir um projeto destes inclui até, tanto a desenvolvimento de até pequenas empresas. Isto não aconteceu, no sentido de também ganharem algum conhecimento e alguma capacidade até financeira e técnica para... Normalmente os projetos desta natureza e pela envergadura, por serem estruturantes, devia, digamos, de alguma forma demandar na sua cadeia de valor alguns elementos determinantes neste processo, nomeadamente ao nível dos principais fornecedores de material de construção, ao nível de pequenas empresas, pequenos empreiteiros que perfilham aqui em Moçambique e que de alguma forma poderiam aproveitar esta grande infraestrutura também para o desenvolvimento das suas capacidades. E este benefício, do ponto de vista prático, sentimos que, como referi anteriormente, não ter sido ao nível em que se podia se ter desenvolvido. Provavelmente alguns fornecedores nacionais de materiais de construção possam ter colaborado e contribuído para a edificação desta infraestrutura. Mas do ponto de vista de empresas que têm a sua massa crítica de engenheiros que deviam participar ativamente por transferência de tecnologia, transferência do conhecimento, seria algo neste momento assente, digamos, nos moçambicanos. Eu penso que ela, como infraestrutura, é muito bem-vinda, promove as dinâmicas económicas, vai alavancar o desenvolvimento na região sul e não só para esta área toda circunvizinha, África do Sul particularmente, mas também as dinâmicas comerciais vão ser de alguma forma notórias. Foi referido aqui pela intervenção do engenheiro Magaia que efetivamente vamos ter aqui ao nível da região sul um movimento acentuado, digamos, do ponto de vista de desenvolvimento de atividades económicas, infraestruturas sociais, até, de alguma forma, o turismo vai ser alavancado através dessa infraestrutura. Então, do ponto de vista do ganho efetivo que nós percepcionamos, acho que ele está lá e é evidente para todos nós. Agora, do ponto de vista prático de capitalizar esta oportunidade para o empresariado nacional deste setor, sentimos que esta oportunidade, infelizmente, não foi dada aos moçambicanos. Volto mesmo ao engenheiro Silva Magaia. Não era possível transformar este grande projeto como uma alavanca também do setor de construção e permitir esta cada vez maior participação? É possível, mas isto, numa opinião pessoal, se posso manifestá-la, não depende da vontade dos que estão aqui como cidadãos, não é? Depende da forma como os empreendimentos são planificados, projetados e da maneira, em particular, da maneira como os investimentos são negociados. Em função do tipo de contrato, por exemplo, vamos pôr a Maputo Sul como figura principal nestas negociações. Em função das opções que nós tomarmos, podemos abrir mais ou menos oportunidades de intervenção daquilo que são os atores locais. Quero revelar aqui, se calhar não é muito de domínio público, que este empreendimento foi construído com base num contrato que não é muito comum, é prático, internacionalmente usado, mas não é muito frequente, que é o chamado chave na mão. Quer dizer, o dono da obra, o governo, a Maputo Sul, assina um contrato com uma empresa e deixa muito pouco espaço de manobra para guiar aquilo que são as suas vontades. Onde é que deve ir buscar a melhor qualidade, simplesmente diz, forneça-me um objeto a este preço e a esta qualidade e deixa tudo ao critério do empreiteiro para que esta qualidade seja entregue. Fica muito difícil uma ação enérgica de quem está a promover o empreendimento para ir abrir estas oportunidades que o meu colega está aqui a colocar. Sim. Então ficou muito limitado mesmo a hipótese de nós alavancarmos as oportunidades de intervenção da nossa indústria local de construção civil. Muito bem. Junto a este programa, o engenheiro Ibrahim Rahman, bastonário da Ordem dos Engenheiros. Engenheiro,
Ramane, do ponto de vista de conhecimento e de know-how, o que traz o que é que deixa este projeto de construção da ponte Maputo-Catembe para os moçambicanos, para os engenheiros moçambicanos, para os construtores moçambicanos e toda a gente que participou no projeto? Muito boa noite a todos os telespectadores, boa noite, Manjab, boa noite ao painel. Portanto, eu estou aqui em representação da Ordem dos Engenheiros. A Ordem tem como atribuições liderar o processo de engenharia, pondo ao serviço do desenvolvimento nacional, zelar pelo cumprimento de regras de ética profissional, defender os interesses direitos dos seus membros, fomentar o desenvolvimento do ensino e investigação da engenharia, promover, organizar e apoiar a formação contínua dos seus membros e outros técnicos da engenharia. Para além disso, e não só, apoiar o governo tecendo pareceres sobre projetos de desenvolvimento nacional, de infraestruturas nacional. De facto, este projeto é um projeto que já vem sendo pensado há algum tempo. É um projeto que faz parte de um corredor, que é a ligação sul-norte da África, portanto, do Cabo até ao Egito. Temos do nosso lado várias obras que foram feitas e a ponte, neste momento, vai ser inaugurada. Já tivemos uma obra em que o engenheiro Basílio fez parte, a obra da Ponte da Unidade, que liga Moçambique a Tanzânia. Falta-lhe o troço de Moeda até Nengomano, mas que provavelmente vai ser financiado. Portanto, esta obra foi, para nós, uma grande oportunidade que tivemos de criação de know-how para os nossos técnicos de engenharia, nos vários ramos. E, de facto, sentimos que não houve um aproveitamento. Não sabemos exatamente se foi a questão da falta de programação, a falta de legislação, e aliás foi referido aqui pelo setor o pelouro da CTA sobre as empresas moçambicanas que poderiam, e nós, juntamente com as empresas, poderíamos envolver os nossos jovens engenheiros com as empresas adquirirem know-how que pudesse servir para outros, e não só, mas também para a manutenção deste grande projeto que é reconhecido por todos nós como um projeto de grande engenharia. Portanto, aqui a grande questão que nós colocamos é se não poderia ter havido, não só daquilo que são as nossas atribuições, não só para os nossos engenheiros, um modelo que pudesse, no fim do projeto, dizermos aos nossos compatriotas malauianos, tanzanianos ou até sul-africanos que estão aqui à nossa volta, que de facto conhecemos aquilo que foi feito no nosso país. E hoje é com muita pena que nós sentimos que há um conhecimento, mas aquele que deveria ter sido criado, quer na concepção do projeto, quer no próprio projeto e na execução, portanto, formação de engenheiros moçambicanos à altura e que se pudessem até sentir engenheiros que pudessem prestar serviço
a outros países. Portanto, é esta a opinião. Então-se o engenheiro Basílio, que é o engenheiro residente do projeto, também coloca a mesma questão em termos de conhecimento, trabalhou de perto. Que legado este projeto deixa? Muito obrigado. Principalmente para a classe. Obrigado também por nos ter dado esta oportunidade. E em nome daqueles que efetivamente viveram o dia a dia deste projeto, gostaria de fato de manifestar esta opinião. Provavelmente, para quem vem de fora e quem vive, o ponto de vista há de ser diferente. Mas dizer que, em termos de equipa que efetivamente fez o trabalho de engenharia em defesa dos interesses, digamos, quer da empresa da Maputo Sul como da exigência do país, o grande punho cobre efetivamente a equipa interna de engenharia da Maputo Sul, por duas razões. O contrato-chave na mão pressupõe que o empreiteiro, neste caso a CRBC, tem que ter dentro da sua equipa um consultor para o assessorar do ponto de vista de controle de qualidade dos trabalhos, sob as suas dispensas. E nós entramos como estando a fazer a fiscalização, tanto a CRBC, o empreiteiro, como o consultor que presta a sua assistência para efeitos de controle de qualidade. E penso eu, o produto conseguido por esta via e que viesse a ser conseguido, ou tivesse sido conseguido por a outra, há uma grande diferença. Eu parto do princípio de que o regulamento local tem que ser implementado. Não há melhor do que eu que conheça esse regulamento. Digo eu como um todo. Falo eu em nome da Maputo Sul, em nome da equipa que esteve à frente deste grande projeto. Neste momento, a Maputo Sul conta com pelo menos 7 engenheiros, já fomos 10, diretamente envolvidos nas frentes da obra. Paralelamente a isso, tem um consultor que presta serviços de assistência técnica ao empreiteiro. Também tem um lote de engenheiros locais, penso devem estar também próximo de 10. Se eu recuar, desde que o projeto começou, as obras começaram, já passaram por esta obra estudantes que hoje já são engenheiros. Portanto, nos 4 anos em que levou o projeto, pelo menos tem um certo número de engenheiros formados, quer por via da Maputo Sul, na Maputo Sul até está dentro da equipa de fiscalização que agora está a prestar os serviços, e da parte do consultor que assessora a CRBC, um consultor alemão, também tem um número de engenheiros formados por via desta obra. Portanto, estamos a dizer que fizeram estágios, fizeram as suas teses, defenderam as suas teses e agora são engenheiros. Portanto, se eu contabilizar os formados por via da Maputo Sul e por via do consultor que esteve a trabalhar com a CRBC diretamente, e havemos de estar perto de 6 ou 8. Podia-se esperar um ganho maior do que este. Mas como o PCA estava a dizer, há uma especificidade desta natureza do contrato. Penso para um grande projeto como este, talvez seja até a primeira vez que é implementado este regime do contrato. Este regime do contrato impõe toda a responsabilidade do empreiteiro e depositamos confiança no consultor que ele nos apresentou e que aprovamos. Por a confiança não é ilimitada, nós criamos uma capacidade interna também para fazer frente a este casamento entre o consultor e a CRBC. E já passaram, e eu tenho estado a fazer o controle das visitas de estudantes, universidades e outros curiosos, mas vou pegar a parte apenas de estudantes. Em um ano,
de 2018 até esta fase, já pelo menos tivemos mais de 30 visitas de faculdades, incluindo as universidades de fora. A mais recente foi a Universidade de Johannesburg, recorrendo a este projeto. Não é? Talvez o ponto de referência seja diferente em termos de análise dos ganhos, mas, e talvez eu seria o suspeito, mas eu tenho que dizer o que eu aprendi. E as pontes desta natureza, as únicas que são equiparáveis, existem em Tete, da Samora Machel, e existe a ponte do Salve. São pontes construídas já perto de 50 anos, talvez o Germano me corrija. Provavelmente o número de engenheiros nessa altura não chegava a 10. Então quero dizer que nós somos a primeira experiência em que pegamos uma ponte deste tamanho, envergadura, como locais nacionais em defesa daquilo que é a nossa pátria. E em termos de aspectos de segurança da própria ponte, em termos de como diria, anos de vida da própria ponte, sim. Qual é? As pontes têm um padrão em que elas estão projetadas para durarem pelo menos 100 anos. 100 anos não significa no ano 90, no ano 100, alguma coisa vai desabar. Não é. É a partir do qual a responsabilidade de quem projetou a ponte pode cessar. É nesses termos. Mas, falando especificamente da ponte Maputo-Catembe, a ponte de Maputo-Catembe é uma ponte que começa a sua construção a 110 metros de profundidade, conseguidos na torre principal que está do lado da Catembe. E tem ainda os elementos principais chaves fora das torres. Aliás, temos 110 para uma fundação, temos 90 para outra, e ainda temos os blocos de ancoragem. A ponte Maputo-Catembe, ela é, por natureza de ser ela, com base nas 4 estruturas principais, digamos, até ao nível do solo, que são os blocos de ancoragem onde os cabos são ancorados, e temos as torres por onde vão passar os cabos que devem ser ancorados. Estes elementos, na sua maioria, são estes que levam esta vida útil dos 100 anos. Há outros pequenos. Estamos a falar das guardas, dos elementos de segurança, tem que ir sofrer corrosão, temos que ir substituindo de tempo em tempo, mas não há nenhuma tiração que foi aplicada na ponte que tenha uma vida útil abaixo de 10 anos. Portanto, em termos de segurança, como estrutura, acredito eu, melhor do que isso não viria. É a primeira que nós temos fundações até os 110, 97. Não há um único pilar na ponte de Maputo-Catembe que não esteja apoiado em fundações profundas. Fundações profundas são as estacas, que penso que a profundidade menor que tenhamos conseguido na ponte de Maputo-Catembe há de ser por volta dos 30 metros. Todas as outras estão assim. Tem capacidade para resistir a tsunamis, a sismos? Estamos numa zona que tem ocorrência de sismos e tudo isso? O exercício é feito da seguinte forma. Se tivesse que resistir a tudo, teríamos que usar todos os recursos do país para tornar esse objeto, quer dizer, indestrutível. Não é. Há alguns limites. Portanto, o elemento-chave para uma ponte destas é a questão, efetivamente, do vento. O que gera os tsunamis é mesmo a vibração. A vibração tem algum limite, não é? Nós, para esta ponte, temos que fazer regularmente as inspeções para podermos avaliar se algum nível de vibração pode ser excedido, né, até onde foi projetada. E é o trabalho que segue após a inauguração. Tá, é o trabalho que começa a seguir próximos desafios. Temos que ir passando pela ponte, inspecionando, visitando, avaliando, modelando, para podermos ver como que se está a comportar, de tal maneira que algum excesso dessas vibrações seja identificado em tempo útil. Mas há de resistir até alguns ventos que nos vão até os 100 km a hora, pode resistir, mas há de haver algum tempo em que nem o carro pode passar aos 60 metros porque há de vibrar sozinho, há de se abanar.
Então, quando isso chegar, há de haver algumas medidas de controle da velocidade do vento que vamos dizer, hoje podemos fechar porque o vento está a exceder a velocidade para a qual a ponte foi projetada. Há de chegar a esse tempo. Mas não estamos a falar de 60 metros, de 60 km a hora, não estamos a falar de 70, estamos a falar acima de 100 km a hora. Isso é possível gerar uma situação em que nós tenhamos que fechar o tráfego. E temos na ponte instrumentos que nos dêem essas informações todas? Temos equipas que têm esta capacidade de fazer esse monitoramento? Esta ponte, para ser aceita para a inauguração, foi testada de várias formas. A primeira forma foi mesmo admitir que a ponte um dia pode ser completamente ocupada de caminhões de mais de 25 toneladas. Completamente fechada. Um cenário que é impossível acontecer. E depois, foi testada metendo os caminhões a passar a vibrar. Não vão passar todos os caminhões a vibrar. Portanto, as máquinas a vibrar para fazer de uma ponta a outra. Não vai acontecer. Não é um cenário, digamos, provável de acontecer. Mas, em termos de teste, foram feitos esses exercícios todos, quer com os caminhões parados, quer com os caminhões em movimento, quer com as máquinas a fazer como se estivesse a fazer a compactação. E esses testes resultaram em que não cedemos os limites que foram definidos no projeto. Então, este é o nosso ponto de sossego, um ponto de conforto. Então, por via disso, estamos a dizer a ponte está segura para ser aberta ao tráfego. E Jorge Silva, sei que foram definidas tarifas para poder permitir que as pessoas tenham acesso à ponte e garantir, segundo o comunicado emitido, e também tem estado a ser dito, para garantir a manutenção do empreendimento no seu todo. E também há alguns critérios que foram usados para beneficiar os utilizadores frequentes, que poderão ter descontos até 75% de valor. Quanto a esta componente, gostava de perceber quais foram os critérios usados para definir o valor que foi definido. Bom, na verdade foi um procedimento que não é invenção nenhuma, é o padrão, é a forma como se definem os custos da utilização de infraestruturas rodoviárias, é analisar quanto dinheiro é necessário para todos os compromissos que estão associados a este projeto, não é? Desde a necessidade primária de assegurar a manutenção de rotina e depois as grandes manutenções periódicas, há custos operacionais, não é? E outros indiretos. No caso particular deste empreendimento, o financiamento provém maioritariamente do empréstimo do Governo da República Popular da China. Havia também que incorporar esta componente. Quanto é que nós precisamos de gerar por ano para que a ponte seja bem mantida, bem operada e ao mesmo tempo haja uma reserva de receita para pagar o empréstimo. Este foi o ponto de partida. E isto fez com que o exercício se prolongasse por muito tempo, porque os quadros que fizeram este exercício, economistas, juristas, pessoas especializadas nesta matéria, devo dizer que a Maputo Sul não trabalhou sozinha neste exercício, nós pertencemos ao setor de estradas, porque somos tutelados pelo Ministro das Obras Públicas e conseguimos trazer para o nosso lado quadros da Administração Nacional de Estradas e do Fundo de Estradas. Os primeiros números que apareceram mostraram logo não ser possível sequer aparecer publicamente ou mesmo perante o governo a dizer que as taxas de portagem devem ser estas. Não é? Foram mesmo números assustadores. Fomos fazendo o afunilamento do exercício para ver de que forma é que podíamos encontrar o ponto ideal e viu-se que era uma missão impossível. O assunto da discussão de como é que devemos repor o empréstimo do Governo da República Popular da China tem que ser discutido no seu próprio momento, quem sabe integrado neste exercício que o Ministério da Economia e Finanças está a fazer para a rápida recuperação da economia nacional, mas ficou provado que se associarmos
a devolução deste empréstimo ao exercício da definição das portagens, vamos bloquear o acesso da portagem pela maioria, por aqueles para quem a infraestrutura foi concebida. E quando já nos sentíamos meio desgastados por um exercício tão longo, fomos várias vezes ao governo. Aqui também importa referir que quando nós vamos ao governo, não vamos apresentar uma proposta que depois é aplaudida. Vamos lá com a missão de passar no exame. E reprovamos das primeiras 3 ou 4 vezes que fomos a este exame. Não? Apesar do trabalho profundo que fizemos, o governo tem este papel de fazer a almofada entre aquilo que nós, os técnicos, estamos a dizer e aquilo que a comunidade está à espera, aquilo que a população merece. E chumbamos várias vezes, até que se chegou ao ponto, nas reuniões de concertação com vários ministérios, transportes, ambiente, a economia em particular e muitos outros, surgiu o recado estratégico de fazer esta separação e procurar encontrar taxas de portagem de cariz social, mas que ao mesmo tempo não pusessem em risco a manutenção da infraestrutura. Foi assim que nós chegamos a estes valores que estão a ser agora anunciados. A primeira proposta era de quanto? E só para se ter a ideia... São muito assustadores. Não tenho a escala toda dos valores das diferentes classes, mas só para dar um exemplo, o primeiro exercício que fizemos em abril ou em março deste ano, para uma viatura da classe 1 teria que pagar qualquer coisa como 1.200 meticais por cada travessia. Não são números para esquecer, não temos economia nem renda familiar que pudesse justificar uma taxa de portagem igual a esta. Nestes últimos números que foram anunciados, quero lembrar que há um mecanismo de mitigação de impactos. Estamos a discutir muito se funciona ou não, mas temos que nos lembrar que estamos a lidar com um exercício novo. Não há comparação nenhuma entre a utilização de uma ponte em que nós podemos atravessar a qualquer momento, a qualquer hora do dia, múltiplas vezes ao dia, com aquilo que nos é oferecido hoje pelo ferryboat. Portanto, não é justo comparar laranjas e a batata que estamos a usar agora quando atravessamos por via marítima. Há um grande grupo de beneficiários desta travessia que não usa viatura própria e durante algum tempo vai continuar a não usar viatura própria. São aqueles que pagam 10 meticais para usarem o ferryboat ou as embarcações pequenas. E há aqui um exercício de dizer, vamos procurar encorajar o serviço de transporte público, o serviço de transporte coletivo ou semicoletivo. E para que este serviço não seja muito caro, foi adotado um desconto fixo de 75%. Portanto, para viaturas de transporte semicoletivo que caem na classe 1, cuja taxa de portagem por cada viagem é de 160 meticais, eles vão pagar 40 meticais. Para que o esforço da taxa de portagem não vá para o bolso do cidadão. Podem perguntar, mas como é que se consegue isto se ao mesmo tempo é preciso garantir a tal receita para a manutenção? Todas estas variáveis foram incorporadas no modelo que foi utilizado para calcular os valores. Sabemos mais ou menos quantos passageiros são transportados por dia pelo ferryboat, sabemos quantas viaturas passam e há uma projeção de que estas viaturas, com a existência da ponte, vão subir para 20 vezes mais aquilo que acontece mesmo. E estes números batem certo. E quanto aos utilizadores, portanto, os que têm viaturas e vivem na Catembe, sei que também vão beneficiar de desconto de acordo com o número de vezes que passam pela ponte. Como é que vai se apurar que este é um não utilizador frequente e o benefício? Em que momento tem o benefício? Principalmente esse aspecto, em que momento passa a ter o benefício? Pois. De uma forma, digamos, simplista, diria que passa pela adesão do utilizador ao mecanismo de pré-pagamento. Já estão agora a ser finalizados os detalhes técnicos, vamos disponibilizar cartões que têm a possibilidade de fazer a recarga. No final do primeiro mês da utilização, o sistema registra a viatura, conta quantas vezes ela passou e há uma percentagem associada ao número de travessias que a viatura faz. Esta percentagem de desconto parte dos 7% para quem fizer mais do que 10 viagens por mês
e pode chegar aos 60% para quem fizer mais do que 60 viagens por mês. Logicamente, à medida que a pessoa recarrega e há uma contagem de quantas viagens fez por mês, é-lhe concedido o bónus do desconto que tem direito no final de cada 30 dias. E Dr. Nelson, o setor privado já está preparado? Sei que vai ser preciso novas rotas, sabemos que o departamento do setor privado domina a questão do transporte de passageiros. Estão preparados para abrir novas rotas de acordo com esta nova ponte? Bom, antes de mais, gostaria só de dar umas duas notas e depois tenho uma abordagem mais... pode ser feita uma abordagem mais elaborada com a intervenção dos outros colegas, mas dizer que um princípio do utilizador-pagador neste tipo de infraestruturas é ideal, pagar por utilizar uma infraestrutura desta natureza. De alguma forma isto tem uma vantagem importantíssima, vai aliviar à partida ao Estado moçambicano um custo com a manutenção desta infraestrutura. Vai mitigar este custo. Mas também não vamos esquecer que cria, obviamente, numa primeira aproximação ou abordagem, aquilo que é a redução da renda familiar do cidadão. O cidadão que estava habituado a atravessar para Catembe ou para Maputo, pagando um determinado valor por atravessar pelo feribote e escalar pela sua própria viatura, vai ponderar este custo com aquilo que vai passar a ser o custo futuro com esta passagem por esta nova infraestrutura, e terá de certeza um equilíbrio favorável ou desfavorável conforme as circunstâncias, mas sempre haverá um equilíbrio aqui que se tem que estabelecer entre a utilização da infraestrutura e aquilo que nós hoje fazemos. É claro que o ganho é incomparável do ponto de vista da segurança e uma série de questões que se impõem agora com a utilização da infraestrutura, mas dentro da CTA existe um pluro, que é transportes, existe também a própria FEMATRO, que são entidades que de alguma forma terão uma opinião mais elaborada, mais estruturada, tendo em conta as dinâmicas do setor de transportes, e poderão efetivamente fazer um comentário mais estruturado. Mas dizer que, de uma forma geral, vai ter sempre um impacto que tem que ser medido, e ao longo do tempo poderá-se fazer uma respectiva avaliação que pode permitir encontrar outros mecanismos de subsidiação ou de atenuação deste elemento. Foi referido aqui que já há uma abordagem preliminar de um desconto de 75%, que vai, no caso da classe 1, para 40 meticais, e eu penso que após a entrada em vigor deste processo, no dia 10, após a inauguração, vai haver, obviamente, para o Maputo Sul, esta avaliação recorrente ou frequente para que este processo seja efetivamente, esteja mais de encontro com a capacidade dos utilizadores que estão aqui. Estamos a falar fundamentalmente, não são apenas dos turistas, porque os turistas é muito mais fácil olhar para esta vertente. Estamos a falar daquele cidadão que vive na Catembe e trabalha em Maputo, e vice-versa, vive aqui e trabalha na Catembe. A Catembe vai desenvolver e vai também ter demandas do lado de lá, que vai promover esta comunicação entre as duas margens norte e sul de Maputo. Então, para uma primeira abordagem, para o tema desta abordagem, terminava por isso. Gostava de saber, os barcos, o ferryboat, continuam a operar normalmente? Bom, não há nada que indica o contrário. E esta é uma área em que a Maputo Sul não pode ser chamada a pronunciar-se. Somos objetos da mesma família, mas somos uma espécie de concorrentes, não é? Falando assim superficialmente, diria, a nós interessar-nos ia que parassem de operar, porque aí toda a receita há de vir para a ponte, mas não acredito que seja esta a forma racional de pensar. Julgo que isto pode potenciar até um serviço de melhor qualidade, porque vão reduzir, por exemplo, as viaturas pesadas de carga que pensem em ir ao ferryboat, vão optar pela ponte, e isto permite que estes motores que nós sabemos que já estão muito cansados do ferryboat possam permitir viagens mais frequentes e mais rápidas. Portanto, quem
trabalha aqui no núcleo central, junto à Ponte Cais, na Baixa, ou quem vive na zona do Cochene, na Catembe, não há de querer ir desembarcar num chapa na Malanga para depois procurar um outro meio de transporte e vir à Baixa. Pode-lhe ser muito mais fácil utilizar o ferry-boat se ele também começar a fazer viagens mais rápidas, mais frequentes, mais seguras. E o mesmo é aplicável para as embarcações pequenas. Seria bom também pensarmos com algum futurismo e dizermos que se houver uma menor demanda das embarcações, elas podem se metamorfosear e começar a fazer coisas que hoje não fazemos. Por exemplo, passeatas de barco. Não é? A visita à ponte é muito mais interessante se ela for feita ao longe do que por cima da ponte, porque por cima da ponte nós estamos a conduzir e não usufruímos daquilo que é a sua beleza e atratividade. Pequenas iniciativas em que as embarcações possam trazer este grupo de turistas que não só sentam na baía para apreciarem as bebidas e os alimentos que nós aqui servimos com muito gosto, podem começar a ter pequenos roteiros em que as pessoas vão por baixo, tiram os seus selfies, veem detalhes da estrutura e isto traz tudo receita para estes operadores. Portanto, não devíamos bloquear a pensar que a vida aqui em Maputo, no país em geral, vai continuar a ser como era antes. Temos que estar preparados para que este elemento novo, que nunca existiu, também nos crie novas oportunidades e temos que ser suficientemente inteligentes para abraçá-las. Vamos neste momento observar um breve intervalo, voltamos para a segunda parte, no momento em que os telespectadores serão convidados a participar no programa. Até já. Se tens uma startup ou és um empreendedor, não perca esta oportunidade. Veja ao site www.mozefo.com, preenche o formulário e passas a fazer parte do Mozefo Young Leaders Business Challenge, uma competição que promove o empreendedorismo juvenil e projetos de inovação. As candidaturas estão abertas até o dia 11 de novembro de 2018. Agarra-te a esta oportunidade e dá asas aos teus sonhos, porque o futuro somos nós. Exemplos de cidadania. Voltamos para a segunda parte do programa. A partir deste momento, os telespectadores estão convidados a participar no programa, deixando ficar as suas opiniões à volta deste tema que estamos a debater aqui hoje no programa Linha Aberta. Tem a ver com a entrada em funcionamento da ponte Maputo-Catembe, que benefícios e desafios traz para o nosso país. Tenho já a indicação de ter o telespectador, Sr. Lucas, que nos liga da Matola. Boa noite, Sr. Lucas. Muito boa noite. Sim, Sr. Lucas já está participando no programa. Ok, muito obrigado. Eu escutei atentamente as várias intervenções. Há duas questões que eu queria saber. Relativamente aos transportes, as pessoas que andam a pé, qual será o tratamento? Pode atravessar sem estar no carro, ou então tem que estar obrigatoriamente no carro? Essa é a primeira questão. A segunda questão tem a ver com os autocarros de grande porte, também podem passar ou não. Muito obrigado. É tudo, Sr. Lucas? Bem, então acho que podemos... o Sr. Lucas. Continuamos com os telefonemas com a linha aberta para que os telespectadores possam deixar ficar as suas opiniões, as questões à volta. Temos o Sr. Manuel, que nos liga de Cabo Delgado. Boa noite, Sr. Manuel. Boa noite. Sim, Sr. Manuel já está participando do programa. Muito obrigado. A minha questão prende-se mesmo com este debate que está a haver. Pronto, eu estou a falar de Cabo Delgado, não estou em Maputo. Sim, eu estava a dizer que estou a falar de Cabo Delgado,
Percebemos. Não estou em Maputo, mas tenho conhecimento que esta ponte vai beneficiar a cidade de Maputo e, se calhar, arredores. Eu queria perceber, não é? Uma vez que esta ponte estará na localidade de Maputo, já houve, em princípio, um estudo de viabilidade, porque esta é uma ponte que traz consigo custos elevados, não é? Para o país. E estamos a dizer que isso vai beneficiar Maputo. E já existe um plano, no caso de, por exemplo, a ponte com a receita que se espera não poder cobrir os custos para falar da dívida que existe para esta ponte. Aonde é que a Maputo Sul pensa, por exemplo, onde é que vai buscar esses valores para cobrir o custo ou para cobrir a dívida que tem com esta ponte e cobrir os custos de manutenção que provavelmente vão existir, não é? Porque está a dizer que é uma ponte que vai fazer ou vai durar por toda uma vida, não é? Então, aonde é que a Maputo Sul acha que, caso este projeto não traga rendimentos ou receita suficiente, aonde é que irá buscar esse valor? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Manuel, pela sua colocação. Portanto, convidamos mais telespectadores a ligar e deixar ficar opiniões ou perguntas para os nossos painelistas à volta deste projeto Maputo Catembe, mas também tem um senhor que nos liga da Beira, não percebi bem o nome, Magumani, que nos liga da cidade da Beira. Boa noite, senhor Magumani. Boa noite. Sim, já está participando no programa. Obrigado. Sim. Eu queria primeiro felicitar tanto a presença de todos os painelistas, aí os seus convidados, e penso que foi bem pensado este programa, mesmo na véspera da inauguração da ponte. Eu queria dar os meus parabéns ao nosso país. Penso que é um caso para os moçambicanos tanto abraçarem os problemas que estão ou foram levantados aí, por exemplo, a fraca participação do empresariado nacional, dos engenheiros, que o engenheiro residente muito bem refutou, alguns receios sobre a problemática das taxas que estão a ser muito bem respondidas pelo PCA do Maputo Sul. Eu penso que são questões, mesmo a questão que foi levantada há pouco tempo pelo espectador que ligou a partir de Cabo Delgado, penso que são questões muito mínimas. E, portanto, eu queria, apesar de não fazer parte desse projeto, queria me associar aos que estão de bons olhos deste projeto, vamos abraçar. Apelo apenas que cria melhores condições de segurança para que não haja indivíduos, por exemplo, embriagados ou motivados por outras coisas que se possam dirigir a ponte, que atirem, etc. Mas eu queria dar os parabéns ao nosso país. É uma infraestrutura, digamos, forte, que eu acredito que vai trazer um grande desenvolvimento do país e não só. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Magumani, pela sua participação no programa. Temos espaço para mais telespectadores ligarem e deixarem ficar as suas opiniões. Dizer que este projeto inclui não só
a ponte, mas também estradas que vão ligar a Ponta Douro, a praia da Ponta Douro, mas também a fronteira da Ponta Douro entre Moçambique e África do Sul, e portanto que vai certamente encurtar a rota para quem vai ao extremo sul da África do Sul. Tem o Sr. Júlio que nos liga de Inhambane. Boa noite, Sr. Júlio. Sim, boa noite. Eu gostaria de participar do programa. E já está a participar, Sr. Júlio. Tendo em conta que a cidade de Inhambane também temos uma baía na qual temos a cidade de Inhambane e Machixe, as pessoas fazem a travessia usando as pequenas embarcações. E eu gostaria de saber se existe um plano para a construção de uma ponte Machixe-Inhambane, tendo em conta que existem pessoas que são estudantes, fazem o trajeto para Inhambane e que em algum momento acabam não fazendo as aulas nas universidades por motivos da travessia. Não sei se podem me explicar acerca desse assunto. Muito obrigado, Sr. Júlio. É tudo? Muito obrigado, Sr. Júlio, pela sua participação no programa. Dizer que, de fato, continuamos ali com a linha aberta e dizia que esta ponte, com a ponte e a estrada, portanto, encurta-se a ligação Moçambique e o extremo sul da África do Sul. Antes era preciso entrar pela fronteira da Goba e passar por Suazilândia, e muitas são as vezes em que até mineiros ou moçambicanos que vivem no extremo sul da África do Sul levantavam sempre preocupações diante do governo das dificuldades que por vezes encontravam para atravessar a Suazilândia até Moçambique. Tenho mais uma senhora Lima que nos liga da Catembe. Boa noite, senhora Lima. Boa noite. Sim, senhora Lima já está a participar no programa. Sim, obrigada. Sim, eu queria saber se nós, residentes aqui da Catembe, teremos descontos. Teremos algum desconto? Dizia que... Boa noite. Sim, dizia que... Lima, pode repetir a pergunta? Boa noite. Senhora Lima, estamos a escutá-la. Pode repetir a sua pergunta? Eu queria saber se os residentes aqui da Catembe vão ter o desconto na travessia da ponte? Se vão ter? Se vamos ter desconto nós residentes aqui da Catembe? Boa noite. Sim. Sim, desconto. Sim. Penso que está percebido e vai ser respondido. Ou talvez queira colocar mais alguma questão. Vamos ter desconto na travessia da ponte? Sim. Como residentes da Catembe? Sim, já está percebida a sua questão, senhora Lima. Não sei se queira colocar mais alguma pergunta. Não, obrigada. Sim, obrigado. Tudo. Obrigado, senhora. Obrigado. Sim. E penso que foi antes explicado que, de fato, dependendo da frequência de utilização, portanto, da ponte, os residentes da Catembe vão ter, sim, um desconto que vai ter 60%, segundo a explicação dada pelo PCA da Maputo Sul. Isso vai depender da quantas vezes vai utilizar a ponte. Tenho o senhor Benjamin que nos liga de Nampula. Boa noite, senhor Benjamin. Boa noite. Sim, senhor Benjamin já está participando no programa. Eu sou nativo da Catembe e só que nesse preciso momento estou em Nampula. A questão da ponte, o que nós gostaríamos sobre a ponte, acima de tudo, muito obrigado. Sim, senhor Benjamin? Sim, dizia. A questão da ponte é uma questão muito sensível. Sim. Está sim? Sim, estamos a ouvir. Pode falar, perfeitamente. Pode falar. Só dizer, a questão da ponte é uma questão muito sensível. É importante que essa ponte seja também algo que
que traga um valor acrescentado para a população da Catembe. Sim. Que traga. Sim, Sr. Benjamin. Pode continuar? Sim, que traga um valor acrescentado para os residentes da Catembe. Porque se nós não termos uma política social que traga algum valor acrescentado, a ponte não é só para Catembe, é para toda a cidade de Maputo, é para todo o país. Mas ela em si deve em algum momento, não trazer clivagem, deve trazer um desenvolvimento para a Catembe, que as pessoas da Catembe possam usufruir dessa ponte. Então, há que haver uma política social em termos de taxas e que isso deve estar salvaguardado, para não passarmos o que tem acontecido em outros projetos, grandes projetos, e depois já tumulto, já etc, etc. Este é o momento de socializarmos os respectivos preços, as taxas e tal, com os residentes ou os potenciais utentes da ponte no seu cotidiano. Muito obrigado, Sr. Benjamin. É tudo? Muito obrigado. É tudo. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Dizer que, de facto, estas infraestruturas que foram desenvolvidas no Sul poderão tanto desenvolver a questão do turismo, mas se calhar ter algumas reações a estas questões colocadas aqui por parte dos telespectadores. Sim, muito obrigado. Há algumas questões que nos foram levantadas, muito concretas, e vamos aproveitar então para usá-las no sentido de fazer a preparação dos utentes. O assunto da ponte ser ou não para pedestres, ela foi concebida não para nós andarmos por cima dela a pé, portanto não há lugar para encontrarmos peões. Mas por quê? Primeiro dizer que os passeios que existem nos dois lados desta infraestrutura servem somente para manutenção, né? Pela sua concepção e nas suas dimensões, não é para o público andar. As razões são, em primeiro lugar, de segurança, né? É uma infraestrutura que chega, em termos de utilização como rodovia, é mais ou menos do padrão das autoestradas, e é por isso que ela tem 4 faixas de rodagem, 2 em cada sentido. Portanto, seria contraproducente que houvesse pessoas com o risco de poderem eventualmente tentar atravessar e serem colhidas por viaturas. Isto é básico na definição do padrão da infraestrutura. O segundo aspecto é a sua forma também, não é? Não é todos os dias que a gente encontra uma ponte com cerca de 700 metros de vão em que temos que caminhar a uma altura de 60 metros. Mesmo que nós tivéssemos vontade de dizer vai ser um elemento atrativo de turismo para as pessoas contemplarem a beleza, estaríamos a ser pouco realistas. Vou dar o exemplo de alguém que esteja na cidade de Maputo e queira ir a pé para Catembe, teria que voltar para a Avenida 24 de Julho, na zona da Praça 16 de Junho, onde está ali a Malanga, utilizar algum daqueles acessos por onde as viaturas devem entrar e começar a escalar como se estivesse a subir uma montanha. Quando chegasse à zona da Catembe já teria percorrido 5 km. Portanto, não nos parece que seja um elemento que deve ser utilizado para atravessamento. E depois temos todas aquelas restrições da zona do Porto. Como sabe, mesmo estando a caminhar pelas avenidas, o acesso ao Porto é controlado, é uma zona protegida por causa da natureza da atividade que desenvolve. Aceitar que os pedestres se coloquem por cima do Porto era trazer um grande problema para esta infraestrutura. Há também os aspectos culturais, há os aspectos sociais e emocionais. Fala-se muito deste tipo de infraestruturas que são utilizadas como spots de suicídios, né? Temos que pensar nisto, não é o óbvio, não é o esperado, mas não é impossível que isto comece a virar moda. E depois temos também um risco de inviabilizar a própria mobilidade por termos pessoas a desenvolverem ali as mais diversas atividades. Não é surpresa para nós vermos uma estrada muito importante em que metade da sua faixa é absorvida por pessoas que estão ali, querem vender coisas, querem estar perto dos automobilistas, e todos estes aspectos foram equacionados
na leitura que nós fazemos para que a ponte não fosse para pedestres. Tem um entrevistador em linha. Boa noite, vai ser o último a participar. Boa noite, já está participando do programa. Boa noite. Sr. Jerônimo, está participando do programa? Sim, bom, na verdade eu gostaria de fazer uma pergunta ao PCA da Maputo Sul. Qual é o benefício real da ponte para os residentes da Catembe? Porque, na verdade, olhando para os preços que vão ser praticados, eu acho que em termos de benefícios para os residentes da Catembe, a ponte não traz nenhum benefício. Porque, pelo que eu sei, um bem público deve servir para beneficiar a população. Até o nome diz, bem público. E a ponte é um bem público. Então, com os preços que estão a serem aplicados, por exemplo, falou-se de um desconto que vai ser aplicado para os residentes. Então, para quem consegue fazer mais de 60 viagens, isso fazendo o cálculo dá 9.600. Então, olhando para a real capacidade do cidadão moçambicano, do povo moçambicano, onde é que vai conseguir os 9.600 para poder entrar na classe dos que vão ganhar o desconto? Então, eu acabo dizendo que, na verdade, a ponte não veio para beneficiar a população. Para turistas, na verdade, é um benefício, mas para a população, com os preços que estão a ser aplicados, eu acho que a Maputo Sul, todas as pessoas foram envolvidas para calcular o valor da portagem. Acredito que não estavam, ou na verdade, não tomaram em consideração a população. Não sei se consegue me ouvir. Sim, percebemos perfeitamente. É tudo? Diariamente é tudo. Muito obrigado, Sr. Jerônimo. Portanto, este foi o nosso último entrevistador no programa de hoje. Sim, pois, continuando, havia também a questão dos autocarros. Se dependesse de nós, a ponte devia ser exclusivamente para autocarros, não é? Eles transportam mais gente em espaço mais pequeno, são muito mais fáceis de controlar, são menos velozes comparado com estes bólides que estão agora a entrar na moda e propiciam menos acidentes. Portanto, em termos de mobilidade e segurança, os autocarros seriam primordial. Estamos a trabalhar já no sentido de encontrar formas de criar novas rotas e novas terminais, inclusive. Vou aproveitar aqui para lançar este repto para os nossos colegas da CTA começarem a pensar que os ganhos não têm que vir só durante a construção, mas durante a exploração podem surgir novas oportunidades. E nós já identificamos as áreas que foram libertadas na Malanga através do processo de reassentamento tornaram-se áreas nobres, muito perto de uma infraestrutura rodoviária de grande qualidade. Se nós não usarmos estas áreas, elas serão invadidas pelo informal. Se não se transformarem num novo mercado informal, onde aparecer ali casebres, e no futuro, quando quisermos construir algo, vamos ter que fazer mais um reassentamento. Então, estamos já a trabalhar com o município de Maputo, a esboçar ideias de uma urbanização daquela área, e a primeira ideia que nos ocorreu é que seria bonito haver uma terminal rodoviária ali, que pudesse, por exemplo, receber os que vêm da Matola, os que vêm do Zimpeto e não entram na Baixa, ficam ali, e se pretendem ir para a Catembe, encontram ali um sistema que no futuro até se pode tornar intermodal por causa da proximidade da linha férrea. Podíamos ter ali uma relação com os passageiros que vêm de mais longe através da linha férrea. Então, esta ideia dos autocarros, a resposta é firme. Os autocarros até deviam ser priorizados no dia em que se transformar um problema, a travessia para a Catembe e vice-versa. E a infraestrutura está ali preparada, tem 2 faixas em cada sentido. A questão dos preços é bem-vinda, é um debate que chega no momento oportuno, mas nós temos que entrar neste debate com a consciência de que estamos a fazer contas e cada um usa a calculadora à sua maneira.
posso saltar a sequência e pegar nesta intervenção, nesta contribuição do Sr. Jerónimo. Ele pega na máquina de calcular, diz que o mês tem 30 dias e logo vou atravessar 60 vezes, não é? Dependendo de viver entre Maputo e Catembe e trabalhar lá, 30 vezes 2 dá 60. E vai a taxa de portagem de 160, multiplica 60 por 160. A coisa não funciona assim. Eu referi há pouco tempo que existe um mecanismo, a partir do momento em que nós aderimos a um sistema de pagamento controlado, em que eu tenho um cartão associado à minha viatura, estas passagens são contadas e me dão um desconto. Pelas nossas contas, agradecemos a crítica que nos faz quando diz que estávamos distraídos, quem atravessar acima de 60 vezes vai pagar 3.840 meticais por mês, não os 9.600 que ele está a referir, porque não é um cálculo direto, é um cálculo ponderado por este número de travessias. Vou dar o exemplo das 3 categorias mais altas de desconto. Vamos pegar num cidadão que só vem a Maputo, morando na Catembe, para efeitos de trabalho. Isto significa de segunda a sexta. Vai atravessar durante 5 dias, 2 vezes, e vai fazer 10 viagens por semana. O mês tem 4 semanas em média, vai fazer por mês 40 viagens. No fim destas 40 viagens, este cidadão beneficia de um desconto de 53 meticais por cada travessia. A seguir a esta categoria, há aquele que, trabalhando 5 dias por semana em Maputo e vindo aos fins de semana, por exemplo, esporadicamente, ultrapassa este limite, passa acima das 50 viagens, recebe um desconto de 74 meticais cada vez que atravessa. E o escalão mais alto são estes que o Sr. Jerónimo está a referir, que terão que vir todos os dias e, portanto, fazem mais do que 60 viagens, recebem um desconto de 96 meticais. Portanto, passo de 160 meticais na classe 1 e pago cada vez que atravesso 64 meticais. Por que é que as contas não são convincentes até agora? É porque estamos a fazê-los ainda na carteira da sala de aulas. Ainda não as experimentamos na realidade para sentir a diferença que isto faz quando nós pagamos. E permitam-me também acrescentar aqui o tal fator que eu chamo emotivo. Nós, quando pagamos um bem, olhamos para o preço que estamos a pagar, mas não calculamos o valor daquilo que estamos a comprar. Falta este exercício de associar as reclamações sobre o custo àquilo que são os benefícios. A relação de comércio tem que ter sempre estas duas componentes. Não é só o que é que eu pago, mas o que é que eu estou a comprar. E é muito cedo para sabermos qual é a diferença que vai fazer não ficar 3 horas à espera de ferry-boat, poder ir 3 ou 4 vezes entre Catembe e Maputo no mesmo dia, sem qualquer tipo de sofrimento. Deixemos algum tempo como cidadãos para começarmos a trazer também esta mais-valia ao dinheiro que estamos a tirar do nosso bolso. Nós estamos a fechar o espaço para este debate. O colega Nelson dizia há pouco tempo que acredita que nós vamos monitorar, vamos fazer as avaliações e vamos discutindo os ajustamentos. Não me surpreenderia se as taxas viessem a baixar um dia, porque as projeções que fizemos de 4.000 veículos por dia fossem largamente ultrapassadas. E no nosso exercício de gestão e de preservação daquilo que são os direitos do cidadão, como quadros que estão aqui para servir à comunidade, dizermos, nós podemos fazer esse ajustamento e continuar a assegurar a manutenção. Ou o contrário, chegarmos à conclusão de que os números não estão a bater certo, não estamos a ser suficientemente atrativos. Qual é a estratégia? É subir a taxa de portagem ou é baixá-la para aumentar o número de utilizadores através deste famoso princípio, que não é muito agradável, mas mostra que funciona, que é o 300, não é? Quanto mais compra, menos paga. Quanto mais vezes atravessa, também menos paga. Isto leva-me a deixar algumas das questões aos meus colegas aqui do painel, mas não queria deixar de comentar o que fala o Sr. Manuel, que nos ligou de Cabo Delgado, quando diz, e se as coisas correrem mal e vocês chegarem à conclusão que não estão a fazer receita suficiente para manter esta ponte, onde é que hão de ir buscar o resto dos recursos? Hão de continuar a sacrificar o cidadão? E aqui eu volto outra vez ao assunto que me levou a responder que as embarcações não deviam parar. Temos que ter sempre o raciocínio criativo. A Maputo Sul não é uma empresa de estradas. Não queremos concorrer,
mas gostávamos de ter uma carreira de transportes públicos associada a Maputo Sul, que por ser nossa tivesse um mecanismo de trabalho diferente. Por exemplo, enquanto os outros param em determinadas horas, nós, como somos os fiscalizadores e temos que estar 24/24 a zelar pela estrada, nos tempos mortos dos transportes comuns, nós é que vamos fechar estas vagas. Nós vamos fiscalizar a estrada no sentido de ela ser bem utilizada, não podemos garantir que não seja vandalizada, que os acidentes não comecem logo cedo. Só quero dizer que o nosso papel de fiscalizadores não é para penalizar quem usa mal, é para proteger os que pagam e que possam ser vítimas dos maus utilizadores. Temos um princípio em que vamos treinar o nosso pessoal para servir os utilizadores da ponte, como as hospedeiras servem os passageiros quando estão no avião. Não vão deixar um passageiro menos bem comportado tirar o conforto e a tranquilidade de outros passageiros que estão no mesmo avião. Sabemos que isto é proibido e na primeira paragem de escala em que alguém se está a comportar mal, a gente tira-lhe do avião. Na ponte Maputo-Catembe e nas nossas estradas temos o sonho de tratar as pessoas desta maneira. Portanto, não é para penalizar as pessoas, é para proteger aqueles que pagaram e têm que viajar em segurança. Engenheiro Armando, estamos já caminhando mesmo para o fim do programa. Em termos de ganhos mesmo para a engenharia, o que é que se pode olhar para o futuro? O que é que espera-se daqui para frente? Não, este projeto... Mesmo com as limitações que foram... É um projeto que vai gerar desenvolvimento pela natureza do próprio projeto, né? Mas temos que ver outros que não estão provavelmente em carteira e que vão ser projetos complementares deste projeto da ponte e da estrada, fundamentalmente da estrada, não tanto da ponte. Nós temos a Ponta do Ouro, Bela Vista Boane, que é um troço que eu considero muito importante para as cargas pesadas e que provavelmente, não quero aqui discutir a questão se vão utilizar a ponte ou não, mas as cargas que se dirijam, que venham do porto de Durban ou de Richards Bay para Malilane, Joanesburgo, provavelmente venham utilizar Boane, a estrada de Boane. E nessa altura seria importante começarmos, já existiu em projeto, mas na parte de ação, execução. A estrada Boane a ligar a Moamba pela Marconi, né? A estrada de Boane para Namacha e a estrada de Boane para Goba. Então teríamos de facto, provavelmente, o tráfego fosse aumentar e portanto, com cargas pesadas, naturalmente que a fatura é maior para Maputo Sul. Né? E porque pessoalmente considero que por causa da questão do congestionamento e aquilo que estava previsto e que não foi executado por várias razões, que não interessa aqui discutir, provavelmente a ponte será mais uma ponte de travessia entre os moradores de Maputo-Catembe e turística, mas para carros ligeiros. Portanto, toda a zona sul da África do Sul poder-se-á deslocar para as praias do sul do país, né, utilizando esta via. E, portanto, aqui a grande recomendação seria passarmos a ação para as estradas que me referi anteriormente. Sim. Quanto ao engenheiro Basílio, se calhar vai-me contar um pouco esta experiência de ter trabalhado com a contraparte chinesa. Bom, mas antes, permita-me recuar um bocadinho para falar um bocadinho sobre os ganhos e as necessidades das receitas imediatas. Em relação aos ganhos, durante o estudo de viabilidade, foi feito um levantamento no mercado nacional para poder saber que materiais poderiam ser usados na construção da ponte e que estivessem disponíveis no mercado. E para esses materiais, como o cimento, foi dito que não podia vir de fora. Por isso, um único quilograma de cimento que tenha sido usado na ponte
veio do mercado nacional. A essas alturas, nós temos um consumo de cerca de, até referência de abril deste ano, de cerca de 110 mil toneladas de cimento usado. Temos cerca de 350 mil toneladas de pedra usada. Temos cerca de 250 mil toneladas. Portanto, esses materiais foram comprados localmente. Há de haver algum ganho. Em relação à questão dos custos, eu queria lembrar, a ponte, para além de utilidade social que representa, ele representa também para a cidade de Maputo algum objeto, chamaria de adorno, talvez assim dizer. Por isso que tem uma série de lâmpadas de decoração, lâmpadas para iluminação pública e mais outros sistemas para manter a parte da estrutura metálica sempre seca. E isto tem um custo de energia que ronda nos 880 kWh. Este custo começa no dia 10. O consumo dessa energia começa no dia 10. Há toda a necessidade, efetivamente, de procurar formas de cobrir este custo. E falando mesmo desta questão do custo de energia, a ponte está praticamente numa zona de descida de aviões, em alguns momentos. Isto não está cautelado a questão de, às vezes, não confundirem os pilotos? E sim, talvez estaria a recuar para outras conversas mais controversas, mas sabe de que a ponte passou de um tipo para o outro, quer dizer, passou de uma ponte que era mais alta para esta com uma torre relativamente pequena. Isso foi em função das discussões com o Instituto Nacional de Aviação Civil. E com a ajuda da aviação civil também as luzes que estão colocadas na ponte, que são permanentes, são aquelas de sinalização. Portanto, há de haver em cada torre, pelo menos uma fila de três filas de 2 lâmpadas que vão estar permanentemente acesas, que é para orientar os aviões, fora das lâmpadas de decoração. Mas falando da sua pergunta, aliás, antes disso também queria acrescentar o que o PCA disse em relação à segurança, em relação ao não aceite os peões para poder fazer essa ponte. Um dos critérios que os portos têm para serem acreditados como portos destinos internacionais é o critério de segurança. Portanto, se temos pessoas por cima do porto, representa um risco enorme para o porto. Provavelmente não teríamos um porto com digamos, a reputação que tem hoje. Respondendo à sua pergunta, trabalhar com os chineses é um desafio, primeiro desafio. Quando começa a obra, é o primeiro desafio. Primeiro a questão de comunicação, mas o grande desafio é principalmente o nosso hábito de trabalhar. Portanto, nós não temos, ao lado dos chineses, se queremos fazer as coisas como deve ser, não temos dia, não temos noite, não temos fim de semana, não temos feriados. É o primeiro desafio. E depois, nós somos, digamos, assessores dos nossos superiores. Nós, engenheiros locais, somos assessores dos nossos superiores. Os chineses são cumpridores de ordens dos seus superiores. É o segundo desafio. Portanto, só para tentar visualizar quão foi desafio para chegarmos aos 40 anos até onde a ponte chegou. Muito bem. Nelson, mesmo para terminar, são lançados aqui vários desafios e como é que o empresário também está preparado para, portanto, sabemos que tem um plano, por exemplo, de ordenamento da CATEMB, que prevê muitas infraestruturas. O setor privado está preparado para, portanto, tomar estas oportunidades? Não, penso que sim, em termos dos projetos de urbanização que vão acontecer na CATEMB, o desenvolvimento das infraestruturas, o setor privado está preparado porque estamos a falar particularmente da infraestrutura básica, a rede de abastecimento de água, estamos a falar das drenagens, das águas pluviais, estamos a falar do saneamento, estamos a falar de construção de condomínios, bairros e infraestruturas sociais e económicas. Penso que nessa componente há claramente uma tranquilidade do setor privado em abraçar estes desafios. Mas uma das questões, só para fechar, que eu gostaria de colocar ou de enfatizar tem a ver com a parte da engenharia, como referi no início. O envolvimento é determinado nas obras estruturantes, em primeiro lugar. Em segundo, é preciso criar a capacidade institucional das instituições por forma a abraçar estes desafios. E, por fim, há que
criar a memória institucional importante. Vou referir aqui ao engenheiro Basílio, do ponto de vista de ciência, de alguns engenheiros participaram neste processo, mas esta é determinante para a continuidade, para a manutenção e para a geração de valor acrescentado para a classe de engenharia. Muito obrigado a todos por terem estado neste programa e também agradecer aos telespectadores por terem acompanhado o programa e aqueles que também ligaram para deixar ficar as suas perguntas e sugestões. E nós é tudo, voltamos na próxima semana com mais um tema para debate aqui no programa Linha Aberta. Boa noite.